Um crime que acontece em 2021 e choca a cidade de João Pessoa, na Paraíba. Era dia 4 de maio quando Aniele Teixeira, sua mãe e irmã passavam a noite dormindo em um quiosque da praia de Cabo Branco. A mãe de Aniele, que prestava serviços a este comércio, havia trabalhado na tarde deste mesmo dia. Na madrugada do dia 5, Aniele é convidada a andar de bicicleta. A garota, de apenas 11 anos, aceita o convite feito por um homem. O que ela não sabia é que naquela ocasião sua vida seria interrompida, e brutalmente. Aniele desapareceu e seu corpo foi encontrado 3 dias depois, no dia 8 de setembro. Em uma região de mata, despido e sem vida. Seu algoz é José Alex da Silva, com 36 anos na época do assassinato, condenado a 33 anos de prisão. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, hoje à frente do quadro Investigação Criminal, para trazer para vocês mais detalhes do caso Aniele Teixeira, uma jovem de apenas 11 anos que infelizmente foi assassinada no mês de setembro de 2021 na Paraíba. E ao que tudo indica, a jovem ela foi sequestrada antes de ser morta. O corpo dela foi encontrado 3 dias após o desaparecimento. E para conversar comigo, hoje nós trouxemos a assistente de acusação, a advogada da família, a doutora Érica Bruns. Doutora, primeiramente, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Vamos tentar trazer as miudezas desse caso Aniele Teixeira. A gente tem aqui mais uma vítima, criança, né, que infelizmente foi brutalmente assassinada, foi encontrada sem as vestes, enfim. E quando a gente começa a conversar sobre o caso, eu sempre pergunto para quem eu entrevisto o que é o caso Aniele Teixeira, porque a gente pode ter algumas diferenças em informações. E não vai ser diferente com você, então eu peço para a gente começar desse jeito. O que é o caso Aniele Teixeira? O caso Aniele Teixeira, ele trouxe inicialmente uma comoção muito grande pela idade dela, pela forma como ela foi encontrada, e o que traz para a gente assim, muita problemática no esclarecimento desses fatos é que a Aniele ela vivia em uma família que por si já era muito complicada. Então, ela tinha um pai que é ex-presidiário, ela tinha uma mãe que já era ex-presidiária, uma família grande, uma família desestruturada. Quando ela foi vítima desse fato, é porque ela estava ali dormindo com a mãe dela, ali naquelas barracas na praia. Então, todas estas coisas, elas não ajudaram a ver com claridade o que tinha que ser visto, que era inicialmente aquele crime bárbaro. Então, inclusive, todas estas coisas que foram ditas aqui foram utilizadas pela defesa. Outro fato também que implicou e que a defesa tentou trazer para os autos são as barbaridades que foram perpetradas contra o réu. Então, efetivamente, é um caso muito complicado, porque foi tirada a vida de uma criança inocente. As provas nos autos, elas estavam muito claras, porque trata-se de provas periciais, trata-se de imagens feitas, então não há como a gente refutar isso. Ocorre que, em meio a tudo isso, não em meio, ao redor de tudo isso, nós tínhamos uma desestrutura familiar, nós tínhamos também a justiça que, ao invés de seguir os trâmites como tinham que ser com relação à prisão dele, com relação ao momento de efetuar a justiça como ela tinha que ser feita, digamos que ela atropelou os fatos e isso foi utilizado pela defesa. E como que era a vida da Aniele junto com a sua mãe? A mãe da Aniele, ela tinha outros filhos, eu fui contratada pelo pai da Aniele, então o pai com a mãe da Aniele, eles tinham 3 filhos. A vítima, a Aniele, e mais 2 meninos, mas além dessas crianças, a Cíntia, a mãe, ela tinha outros filhos, antes e depois. E ela, com mais de 35 anos, ela convivia com um rapaz de 17 anos. Então, assim, já era uma coisa conturbada por si, essa família. A Aniele, com aquela pouca idade, vendo a mãe viver com um adolescente também, de forma matrimonial, né? Então, tinha aquela questão de
quem é meu pai, que horas é meu pai, quem é meu pai de verdade. Então, assim, era já uma situação muito difícil por si só, né? Então, a família dela era assim, ela ficava uns dias com os pais, com o pai, outros dias com a avó, outros dias na companhia da mãe, que dizia que tinha que ir trabalhar na praia e levava parte dessas crianças para dormir com ela na rua. A mãe da Daniele chegou a fazer alguma queixa sobre a Aniele, sobre a filha, de algo que poderia ter acontecido, enfim. Não, tudo que se diz, tudo que o pai diz e a mãe diz é que era uma menina muito obediente, era uma menina muito tranquila, era uma menina que não tinha problema nenhum. Ela ia para a praia com a mãe e aí ela saía para passear, mas ela ficava ali no entorno de onde a mãe ficava geralmente trabalhando como garçonete. Então não era uma menina desobediente e nem problemática. Era uma menina tranquila dentro daquilo que ela vivia com a mãe, principalmente. Certo. E você pode me explicar como aconteceu a dinâmica dos fatos no dia do crime? No dia do crime, a mãe ficou responsável por ela e por uma irmã mais nova, a Yane, e a mãe foi trabalhar na praia e eles dormiram lá na praia. Pelo que Quando você mostram as diz eles, câmeras, todos eles, inclusive a mãe. é a mãe, a vítima Aniele, Sim. a irmã menor de idade e o companheiro da mãe, que é um adolescente de 17 Ah, anos ele à também época. estava no dia. E dormindo lá, todos na praia, né? Porque quando terminou a festa, então eles foram dormir lá até que amanhecesse o dia. E aí, por volta das 3:30 da manhã, as imagens dão conta de que o réu, Alex, ele teria acordado a Aniele e convidado-a para andar de bicicleta. Então, todo esse circuito ele é mostrado pelas câmeras. E aí mostra a hora em que ela anda de bicicleta sozinha e que depois, provavelmente, ele propõe retornar com ela para onde a mãe está, mas aí ele pega um destino diferente, que é justamente onde ela foi encontrada. Então, assim, as câmeras elas mostram o momento que ele entrou naquele local com ela e alguns minutos depois ele volta sem ela. Então, assim, ela ficou lá de alguma forma, né? Então, de toda forma, ele confessou ter matado a menina. A controvérsia, no caso, é com relação ao estupro, que ele nega. Tá bom, aí você me traz uma informação bastante importante, mas que me surge uma dúvida. Ela anda de bicicleta sozinha. E em algum momento desse percurso, ele fala que vai retornar com ela até o quiosque ou ele parte com ela do quiosque até o local do crime? Eles estavam no quiosque e, pelo que mostra as câmeras, ele deixa ela andar sozinha e ele fica observando ela andar na orla sozinha. Agora eu entendi. Ela anda com a bicicleta dele. Isso. Tá. E aí, quando ela está lá na frente, porque ela vai bem para frente, aí ele toma a bicicleta, coloca ela no quadro da bicicleta, e o que deu para entender na instrução processual é que ele a traria de volta para sua mãe, mas aí ele pega um outro destino. E é lá onde ela é encontrada posteriormente morta. E Doutora, aí as imagens, elas mostram claramente que ele entrou naquele local. certo. Doutora, me tira uma dúvida. As imagens mostram também com essa clareza que de fato era o José Alex da Silva? As imagens mostram o José Alex com a menina na bicicleta, os horários são perfeitos, né? Então, assim, a gente consegue identificar que é um homem e que é uma menina pelos horários, pelo trajeto feito. E quando ele vai explicar isso, ele não consegue dizer com clareza a hora que ele estava, a hora que ele saía, mas só em analisar as imagens a gente já consegue ver que bate os horários certinho com aquilo que foi colhido como outras informações no processo. Então, não é uma prova solitária. E o José Alex, ele já conhecia a mãe da Aniele, a Aniele, os familiares da Aniele de algum outro lugar? O José Alex ele também trabalhava na Orla, então, como todas aquelas pessoas que trabalham na Orla, como garçonetes, como pessoas que olham os carros e tudo, então eles se conheciam, eles não eram amigos, mas naquele dia, por exemplo, ele foi pedir dinheiro e ela não tinha, ela deu cigarro para ele. Então, ele foi pedir cigarro e ele não tinha, ela deu dinheiro. Então, assim, são pessoas que se conhecem, sabem que trabalham na Orla e que têm uma conexão.
a gente não pode chamar de amigo, mas se conhece. Quando a mãe da Aniele sabe que a filha dela desapareceu, ela de cara já levanta alguma suspeita contra o José Alex? Ou começa uma procura e assim, temos que encontrar a Aniele, não sabemos quem pode ser, fica uma incógnita? Ou é de cara o José Alex? Inicialmente, quando ela levantou, ela foi até a praia, porque poderia ser que a menina tivesse ido tomar um banho de mar e tudo mais. Só que aí depois os questionamentos feitos às pessoas da orla pela menina levaram imediatamente ao esclarecimento do José Alex, porque as pessoas diziam: "Ah, eu encontrei ela andando de bicicleta", e quem estava com a bicicleta era o José Alex ali por perto. Então foi algo muito rápido, então ela já estava na procura do José Alex. É tanto que quando ela encontrou, já teve aquela, imediatamente ela já foi até ele e perguntou: "Onde está a minha filha?". Há alguma informação de algum desentendimento do José Alex com a mãe da Aniele ou do José Alex com o pai da Aniele que pudesse explicar o porquê desse crime? Não, estas são especulações trazidas pela defesa, porque a defesa dele é tão difícil que, como eu disse inicialmente, então tenta-se trazer a questão da estrutura familiar. Ah, ele tinha raiva da Cíntia, o réu, ou ele era brigado com o pai, ou ela não deveria estar ali naquele local, é irresponsabilidade da mãe dormir com a criança ali. Todas essas coisas provavelmente podem ser consideradas como verdades ou podem ser trazidas para discussão. Mas o que a gente precisa levantar aqui é as condições do crime e se ele foi o culpado do crime. Então, assim, quando a gente elimina todas essas coisas de possíveis confusões, porque ainda que o Alex, como réu, ele tivesse tido algum problema com a mãe da vítima, nada justificaria a atitude dele de tirar a vida dessa criança. Com certeza. Existe um motivo do porquê a mãe dormiu com a Aniele e com o outro filho, com esse companheiro no quiosque? E não voltaram para sua casa? É porque o Uber fica mais caro durante a madrugada, então ela prefere dormir lá e aí pela manhã, quando baixa essa tarifa, ela volta para casa, é mais seguro. Certo. Me surgiu uma outra informação, e isso obviamente veio do advogado de defesa, e eu vou te questionar. Ela parece que ela tinha um mandado de prisão em aberto, alguma coisa assim, que ela não poderia estar naquele lugar naquele momento. Isso é verídico? Procede essa informação? Procede. Na verdade, ela já foi processada por tráfico de drogas, e aí, naquela ocasião, ela deveria estar em casa. E aí, mais uma vez, são digamos assim, são as coisas trazidas pela defesa que, como eu disse, né, mais uma coisa, né, a situação da mãe em nada diferencia o ato do Alex em si. Concordo, são coisas totalmente diferentes. Se ela estava Exatamente. naquele, o que eu penso, né? Se ela estava naquele local e não poderia estar, é responsabilidade do Estado e das forças policiais tirarem ela daquele local e tomar as medidas necessárias. A Aniele nada tem a ver com isso, né? Ainda mais quando a gente fala que uma garota de 11 anos foi morta e possivelmente pode ter sido estuprada, né? Então, Exatamente. doutora, aí a gente chega no local onde o corpo da Aniele é encontrado só 3 dias depois. Mas antes de falar de fato desse dia, que teve trabalho pericial, enfim, várias evidências, eu quero que, se você tiver essa informação, que você me traga o que acontece durante esses 3 dias de procura. A cidade inteira está mobilizada, como que está o estado da mãe da Aniele, como que funciona esse período, aonde está o José Alex? Depois que aconteceu esse fato, o que a mídia nos informa é que o José Alex teria saído da cidade de João Pessoa justamente porque imediatamente ele foi identificado pela mãe. Então a mãe chegou até ele, existem vídeos que circulam nas redes sociais, onde ela pergunta pela filha. E aí, quando ele sabe que foi identificado, o que ele faz? Ele vai para um outro estado, que é o estado vizinho de Pernambuco, Tá. e some. Então, assim, a polícia começa a procurar realmente por ele, porque pensa o seguinte: se ele diz que não foi ele, por que que ele fugiu? E enquanto isso, a cidade se mobiliza principalmente para a busca da menina Aniele.
Porque duas coisas são importantes: responsabilizar quem fez o ato, mas também encontrar a menina com vida. Nesse momento era mais importante. Então, nós tínhamos duas vertentes, mas a cidade inteira estava comovida para encontrar a Aniele. Então, assim, todas as pessoas, elas traziam as informações, e essas informações elas eram imediatamente averiguadas, porque todo mundo queria encontrar essa criança, né? Então, as informações chegavam e a polícia ela ia fazendo o seu trabalho, até que ela foi encontrada nesse local, perto da praia. Esse local era um local de mata fechado, certo? Isso, era um local de mata fechada. Doutora, qual é a distância do quiosque até o local onde o corpo foi encontrado? Estou pensando nisso para tentar desenhar uma logística desse passeio de bicicleta, né? Desse trajeto que foi feito com uma bicicleta e com duas pessoas. Ou seja, a Aniele foi no guidão da bicicleta, né? Aí a gente relembra que inicialmente ela andou sozinha, foi e Uhum, voltou várias vezes, e sim. quando ela chegou no final do calçadão, porque nós temos um calçadão aqui na orla, e aí no final desse calçadão foi quando ele pediu que ela subisse, e aí ao invés de voltar, ele seguiu para um local onde só tem condomínios, né? Então eu acredito que de onde a mãe dela ficava com ela, talvez tinha dado, ai, tá difícil de dizer a distância, mas eu apostaria nos 10 quilômetros. Nossa, é bastante De coisa, então. 7, não, vamos dizer uns 7 quilômetros, talvez, de onde Tá. ela estava Aham. até onde ela foi encontrada, nessa média, né? Então, assim, como a orla ela tem bastante câmeras e tudo isso é visto, né? Então, se viu na hora que ele passa. O que acontece também é que muitas das vezes a nitidez das câmeras ela é retirada até pela maresia, não é? Mas aí quando passa um homem numa bicicleta com uma menina, a gente consegue ver e a gente consegue identificar que não é uma senhora com um senhor. A gente vai saber que é realmente um homem com uma menina de 10 anos que está ali e que está sendo levada. Então, assim, se a gente falar assim, a nitidez dessa câmera de 0 a 10, talvez seja 8, mas a gente consegue identificar que ali estava o Alex com a menina. E, doutora, como que a Aniele é encontrada? Em que situação? E aí ela foi encontrada despida, né? Ela estava sem calcinha, em decúbito ventral, e pelos dias que se passaram, existem algumas coisas que não podia ser verificada, mas a vulva dela estava já mexida. Então, assim, a defesa ela alega também que não pôde ser encontrado o esperma, né? Mas em um cenário desse, em que a gente encontra a vulva da menina mexida e que por conta do tempo que não foi possível verificar o esperma do José Alex lá dentro, então, de toda forma, o que é o crime sexual? É realmente essa penetração, ou o crime sexual ele já foi cometido quando ela foi violada, quando foi tirada a roupa dela, quando ela foi encontrada dessa forma? Então, de toda forma, já são atos libidinosos contra essa criança. E o modus operandi, então, é o seguinte: o suspeito sequestra, leva para a mata e depois estupra. Ou estupra e depois a mata. A gente tem um vilipêndio de cadáver nesse caso? Não, não temos o vilipêndio de cadáver. Ele diz que ele confessa que matou a criança e ele diz que a esganou para que ela não gritasse, né? Então ele diz que asfixiou essa criança. Então a ordem desses fatos aí a gente não vai entender muito, mas provavelmente ele cometeu o ato sexual depois, porque ele esganou a criança para que ela não gritasse, né? Então ele teve que tirar a roupa dela e ela não deixaria. Então, aí eu tô pensando que se de fato houve primeiro a morte e depois o estupro, a gente tem praticamente uma necrofilia, né? Talvez não se chegue a tanto, porque às vezes, quando você asfixia, você não tira a vida, mas você tira a força, você tira o Pode vigor ser, daquela pessoa e pode ela ser. está viva ainda, né? Então, o cometimento do ato pode ter sido também nesse momento. Ela poderia estar é, desmaiada, mas não morta. Exatamente. É, e aí o que diz a mãe da Aniele quando a Aniele é encontrada, doutora? Qual é a reação? Quem a encontra? Veja só, a Aniele ela foi encontrada
pelos peritos, né, porque algumas pessoas conseguiram ver a imagem e aí, para não contaminar o local do crime, chamaram a perícia. E aí, nesse momento, estavam ali os peritos e os pais estavam ao redor, como uma grande parte da população. Eu fui contratada mais especificamente pelo pai, e o pai, nesses dias, ele estava visivelmente muito mais abalado do que a mãe. E esse pai, assim, ele na hora, ele desmaiou, ele caiu em desespero. A mãe também de uma outra forma, né? Porque cada ser humano, ele tem a forma de ver aquilo ali, né? E o pai, ele simplesmente não queria aceitar, ele estava desolado, ele estava realmente desesperado com aquela situação, sem aceitar. E, assim, foi algo muito dolorido a se ver, porque a gente procura uma criança tentando encontrá-la viva. O pai conhecia o José Alex? Não, o pai não conhecia. Era a mãe que tinha esse relacionamento de amizade na praia. Certo. E qual é o que é o desejo do pai? Quando ele te contrata, o que ele fala? O pai, ele chegou para mim com muitos questionamentos, não é? Porque inicialmente, como eu disse, a defesa ela trouxe muita coisa para que a gente pudesse tirar o foco do que aconteceu. Então, a defesa, por exemplo, ela trazia para a gente de que ele foi preso de uma forma ilegal, o mandado de prisão só saiu à tarde, ele foi preso pela manhã, ele foi estuprado pela polícia, ele sofreu muito, mas todas essas coisas que efetivamente aconteceram e que estão sendo buscadas na justiça por uma regulação, o que acontece? Isso não tem nada a ver com o fato. Então, o pai chegou para mim e ele tinha muito medo de que a situação da família fosse efetivamente superior ao que deveria ser feito ao José Alex. Ou seja, ele dizia assim, como eu sou ex-presidiário, como a mãe também já cumpriu pena, como nós somos pessoas pobres, e como outras coisas podem vir, já que o José Alex contratou o advogado. Então, o meu medo é que todas essas coisas que aconteceram possa maquiar aquilo que foi feito com a minha filha. Então, o medo dele era esse. Na verdade, para ele dizia que confiava na justiça, e ele dizia, doutora Érica, eu preciso que a senhora me diga o que está acontecendo, que não deixe que eles realmente não vão procurar a verdade dos fatos e trazer a justiça para minha filha. Eu acho que independente de qualquer coisa, existe uma dor paternal, uma dor maternal muito grande, né? É uma ferida que não cicatriza nunca mais, né? Você viver com a perda de um filho deve ser terrível, ainda mais quando um filho é morto e não falece por causas naturais, enfim, por questões da vida, mas sim quando a vida dessa pessoa é interrompida por um outro alguém. Eu acho que aí tudo fica muito mais complicado, com certeza. E doutora Érica, chegou a ser levantada alguma outra suspeita? Alguma outra pessoa que pudesse ter participado do crime e não o José Alex? Ou alguém que tenha participado do crime com o José Alex? Todas estas coisas foram trazidas como especulações, mas as provas periciais elas deram conta de que o José Alex é quem tinha cometido o crime. Com relação também às vestimentas dele que foi encontrada, as roupas com as quais ele foi filmado, depois foi encontrado na casa dele. Nós tivemos também mostrado na mídia um vídeo quando ele foi preso, onde a mãe dele dizia: foi você, eu sei que foi você. Então, assim, talvez antes da captura dele tenha havido uma confissão para a mãe: mãe, eu estou indo morar em outro estado, estou indo me esconder na casa de um familiar em virtude de uma bobagem que eu fiz. Ele pode ter dito algo assim, porque quando ele foi preso aqui na Paraíba e que foi filmado o encontro dele com a mãe disse: foi você, meu filho, que fez isso, você não deveria ter feito isso. A mãe dele mora na Então, Paraíba. mora na Paraíba, Certo. inclusive a casa dela, as pessoas com tanta revolta foram lá para destruir a casa dela, a casa onde ele morava, em virtude da barbaridade do crime cometido por ele. Sim, é importante salientar também que, infelizmente, a mãe dele nada tem a ver com o Sim, ato dessa pessoa, né? sim, sem dúvida, E, sem dúvida. doutora, a mãe dele chega a dar algum depoimento, fala alguma coisa? Porque você me trouxe uma informação que eu não tinha.
Então, por que eu estou te perguntando isso? Ela chega a falar, a trazer mais informações, algum detalhe específico do caso? Ah, meu filho me contou, meu filho falou, eu sei que foi ele por isso, isso e aquilo? Ela não foi entrevistada depois porque ela ficou muito abalada. Ela ficou abalada porque o filho estava sendo apontado pelo cometimento de um crime que estava trazendo comoção para a cidade inteira. Mas aí, naquele momento que ele chega na delegacia, houve o flagrante, né, dessa imagem onde ela diz: Eu sei que foi você. E isso aí é algo que trouxe para a população assim uma revolta muito grande, porque toda mãe ela vai ter tendência a defender o filho, e aquela ali ela disse com clareza, ela olhou nos olhos dele e disse: Eu sei que foi você. Então a impressão que dá é que ela conhecia aquela conduta que ele havia cometido. E, doutora, na sua opinião, e a gente tem uma pessoa condenada nessa história, que é o José Alex, né? Então, Sim. podemos concluir, de acordo com a justiça, que de fato foi ele quem matou a Aniele. Qual foi a motivação desse crime para você? Por que que ele fez isso? Na realidade, eu não consigo encontrar uma motivação, seria, digamos, uma ocasião que apareceu. Eu não diria que ele planejou esse crime, eu não diria que ele eu não diria que ele planejou esse crime, mas eu diria que naquela ocasião se mostrou uma vítima para ele que ele pensou, eu posso aproveitar desse momento. Então não foi algo que o Alex ele tenha pensado em fazer, mas foi algo que de repente a ocasião proporcionou, né, essa possibilidade de fazer e ele não se conteve e ele cometeu esse crime. Quando é levantado o histórico do Alex, realmente há indícios de que ele poderia cometer esse crime contra uma garota ou contra um garoto, ou que já cometeu algum time, desculpa, ou que já cometeu algum crime dessa espécie. Não, o Alex ele não tem, é um rapaz que ele não tem esse perfil de crimes sexuais, ele não tem esse perfil de criminalidade, ele não tem, ele era um rapaz que realmente era batalhador, trabalhava aqui na Orla, e aí de repente ele se encontrou nessa situação em que ele provavelmente se sentiu tentado por isso, achou que não seria descoberto, né? Ainda tentou correr, mas a gente não pode, analisando, dizer que ele tinha um perfil delinquente e que era, digamos assim, uma pessoa que já poderia ser esperado que cometesse esse tipo de conduta. Isso aí a gente não conseguiu enxergar nas investigações. Ele é réu primário? Sim, ele é réu primário. Nossa, triste, né? A gente vê uma pessoa de 36 anos, um rapaz, e se de fato a condenação dele for mantida, enfim, ele for realmente culpado, né? Como já foi, mas se ele continuar Sim. preso, é triste a gente ver uma pessoa de 36 anos, jovem, que tem uma vida toda pela frente, ainda cometer um caso desse por uma mera oportunidade, eu vou chamar assim. Porque se a gente está falando de uma pessoa que não tem antecedentes criminais, é réu primário, e o primeiro crime que ele comete, ele já tira a vida de uma garota de 11 anos, algo de errado tem nessa história. Então, Sim. nossa, bastante triste. Outra coisa, doutora, alguém do lado do José Alex, fora advogados de defesa e autoridades, alguém do lado do José Alex foi ouvido para tentar entender ou traçar um porquê, um perfil, enfim, algo que tivesse relação com com esse crime? Não, ninguém foi ouvido porque, infelizmente, quando acontece crimes assim, as pessoas, ainda que queiram se colocar a favor de um réu em uma condição assim, elas não se sentem à vontade. Afinal de contas, ele está sendo apontado como uma pessoa que cometeu um crime bárbaro. Então, às vezes, algum empregador dele que poderia chegar e dizer, não, ele não tem esse perfil, ele é um cara trabalhador, que chega, trabalha cedo e tudo mais, ele vai ser contido pela opinião da maioria. Então, é bem verdade que, apesar de estar na assistência, eu não posso deixar de dizer que há uma certa deficiência com relação às possibilidades, né, de oitiva do perfil do Alex, o que nada mudaria, preciso também esclarecer, na questão da condenação e na responsabilidade dele, não é? Porque, como foi dito aqui, foi mostrado, alguém que não tem antecedentes criminais, mas um dia pode ser o dia que ele vai cometer o crime.
Então, todas as coisas boas que ele fez na vida, toda a pontualidade, toda a disposição para trabalhar e todo o bem que ele fez, não poderá, em momento algum, apagar o mal que ele fez. Mas é bem verdade que ele, pelos antecedentes dele, ele não pode ser pintado como um monstro. É exatamente isso, eu concordo plenamente com você. É porque aqui no canal a gente pega vários casos bárbaros, né? E normalmente um serial estuprador, ou mesmo um estuprador, um serial killer, ele já traz indícios, sinais, já tem antecedentes, já é conhecido das autoridades policiais, já foi preso e foi solto e voltou a cometer crimes. Claro que nós temos as exceções, como o José Alex, e não por isso ele é uma pessoa do bem, não é isso, mas é bem importante a gente sempre ter essas informações, né, de criação, antecedentes, você já tem algum contato com a polícia, né? Você tem alguma reclamação das pessoas que vivem junto com ele, e nesse caso a gente não tem nada disso. Então a gente fica pensando, nossa, mais uma vez, né, um rapaz jovem desse tira a vida de uma criança de uma forma tão brutal, e é aquilo, a gente passa a banalizar a vida, né? Porque se a gente vê um rapaz de 36 anos tirar a vida de uma criança de 11, simplesmente a esganar, a estuprar, enfim, não importa a forma como ele matou, mas deixar o corpo jogado no meio da mata e depois fugir achando que não vai ter impunidade, aonde nós vamos parar? Essa é a pergunta que eu me faço. E a cada dia a gente vê mais isso acontecendo. E é aí que mora o problema, né? Porque existem as condenações, aí passa um tempo preso, depois é reinserido na sociedade, por bom comportamento, enfim, por vários motivos, pelos recursos que a defesa consegue imputar, volta a cometer crime. Então, a gente anda num ciclo vicioso que não para nunca, uma engrenagem que roda, 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 e a gente fica nisso sempre. E eu acredito também que existe a responsabilidade do Estado. Se a gente, por exemplo, analisa o caso do Alex, e agora a gente vê que ele não tem esse perfil criminoso, o papel do Estado também agora é proporcionar uma ressocialização desse homem, para que ele consiga entender o mal que ele causou, para que ele possa, no cumprimento da pena, ele entender por que ele está ali e que ele precisa se tornar uma pessoa diferente. Porque quando a gente também pega pessoas que cometem crimes e a gente joga na prisão, ainda que a gente fizesse isso para o resto da vida, esse não é o papel correto, né? O papel correto é preparar essas pessoas para a reinserção na sociedade, já que nós temos essa possibilidade de progressão de regime. Então, o papel do Estado aí, muitas das vezes, quando o Estado estava ausente na fiscalização, de ver que essa mãe não deveria estar na praia, de ver que essa mãe não deveria talvez estar com as crianças na praia, mas que ele possa também se responsabilizar agora para fiscalizar e trazer uma ressocialização importante do José Alex, para que quando ele volte à sociedade, ele entenda o mal que ele fez e que ele não vai poder fazer de novo. E não tem Né? jeito, e não tem jeito. Um dos pilares dessa ressocialização digna é a punição. Então ele tem que cumprir a punição, essa punição tem que ser severa porque ele tira a vida de uma pessoa e ele amedronta e coloca uma marca que nunca vai ser apagada numa sociedade, né? Então ele tem que cumprir essa punição de maneira correta e aí sim ter um trabalho de ressocialização para que ele possa, por ser réu primário, e a gente sempre desenha na nossa cabeça, né? Por ser réu primário, talvez quando ele voltar ele não vai cometer outro crime. A gente não sabe. A gente nunca sabe, né? Se você me contasse a história do José Alex da Silva antes do crime Daniele, eu ia falar que ele não é uma pessoa do bem. Nunca falaria que ele tiraria a vida de uma criança de 11 anos. Mas ele foi lá e, de acordo com todas as informações e com a própria condenação, ele fez. E por falar em condenação, doutora, antes a gente finalizar a nossa entrevista, ele está preso desde o dia em que o corpo foi encontrado, é isso? Isso, isso. Então, só para contextualizar mais uma vez, a Aniele ela some na madrugada do dia 5, que é um domingo, é sábado para domingo. O corpo é encontrado na quarta-feira, é o mesmo dia que o José Alex da Silva é preso em Pernambuco. Isso, em Pernambuco. E aí ele é trazido para cá, para Paraíba, né? E é trazido aqui para Paraíba e apresentado à justiça daqui. Maravilha. Doutora, no dia 6 de fevereiro de 2023, a gente teve uma condenação pelo Tribunal do Júri, tô certo? Ele foi condenado a 33 anos e 4 meses.
A gente tem a tipificação das penas? Não saberia te especificar aqui, mas ele foi condenado por homicídio duplamente qualificado e também pela questão dos crimes sexuais cometidos contra ela. Então, o júri acatou todas as imputações que foram alegadas pelo Ministério Público. Maravilha. Doutora Érica, esquecemos de alguma coisa? Tem mais algum detalhe que você quer trazer aqui pra gente? Deixa eu ver. Não, era mais essa questão mesmo, assim, de que o contexto geral, né, que proporcionou e que eu acredito que a defesa ela foi feita de forma brilhante, porque apesar das dificuldades que tinha, né, ela conseguiu trazer durante 1h30 argumentos, não que convencesse os jurados de uma absolvição do José Alex, mas pedindo para ele uma oportunidade e trazendo somente argumentos pelo que foi sofrido pelo Alex. Então, assim, por uma questão de não cumprimento das normativas da lei. Mas que, na verdade, o contexto da Aniele já era difícil, né? E foi uma menina que, antes da morte, ela já era vítima de uma situação social também. Com certeza. Doutora, te agradeço muito, muito obrigado pelas suas explicações. Traremos novas pessoas aqui para falar sobre o caso. Hoje conversei com a doutora Érica Bruns, ela que é assistente de acusação do caso Aniele Teixeira, uma criança de apenas 11 anos que foi sequestrada ao sair da praia de Cabo Branco, em João Pessoa, na Paraíba, e infelizmente o seu corpo foi encontrado 3 dias depois numa região de mata, ali próximo à praia de Cabo Branco. José Alex da Silva, de 36 anos, o principal suspeito, foi condenado em fevereiro deste ano a 33 anos de prisão. Muito obrigado pela sua participação. As nossas redes sociais estão à disposição, assim como o nosso e-mail op@medialand.com.br. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Olha só, gente. Essa aqui é uma caneca personalizada do canal Operação Policial. Qualquer item exclusivo do nosso canal está disponível em nossa loja e o link da lojinha vai ficar aqui no vídeo também. Muito obrigado, eu vejo vocês na semana que vem com mais uma Investigação Criminal. Tchau, tchau e até a próxima.